nossas Bíblias lá em Efésios. Essa carta do apóstolo Paulo é bastante usada quando se estudam dois assuntos em especial. A soteriologia e a eclesiologia. Salvação e igreja. Talvez a junção desses dois assuntos muito presentes nessa carta aqui, irmãos, faça com que a gente possa vislumbrar o assunto de hoje que eu gostaria de abordar com vocês. Aquilo que nós vamos ver, especialmente na primeira parte da carta. Nós vamos ver alguns versículos, algumas passagens, alguns trechos dela, isoladamente, tá? Não vamos pegar a carta inteira, não é um estudo. Mas eu gostaria de ver com vocês hoje sobre a posição bendita do crente. A posição que nós somos colocados por Deus. O irmão Amarildo, quando dirigiu a igreja aqui em oração agora há pouco, agradeceu por todas as bênçãos que Deus faz, derrama nas nossas vidas. É importante que a gente enxergue isso. Nem sempre nós estamos atentos para olhar tudo que Deus faz. Mas tem coisas que às vezes nós não enxergamos porque elas estão um pouquinho além daquelas coisas do dia a dia. Talvez a gente enxergue com mais facilidade, sim, as bênçãos de Deus que refletem em alguma consequência imediata para nós. Mas nós vamos ver que ela é ampla. Tem coisas que são imediatas, estão aí, mas nós talvez não estejamos atentando a elas. E tem coisas que são duradouras ou que vão ter reflexos futuros. Nós vamos começar aqui pelo versículo 3. Os dois primeiros versículos são uma saudação. Mas o versículo 3, ele entra nesse assunto que nós vamos falar hoje. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha aqui, o estado bendito do crente, a posição bendita do crente. Começa aqui, ele começa a falar sobre isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos, nesse momento que abrimos Tua Palavra, pedir Tua direção, que nós possamos enxergar um pouquinho nessa noite, durante a nossa meditação aqui, a respeito dessa posição bendita e gloriosa que o Senhor nos coloca, Senhor. Não sendo merecedores de nada, mas pela Tua graça e misericórdia, podermos enxergar aquilo que o Senhor faz na vida de miseráveis pecadores como nós, Senhor, o que o Senhor nos concede de tão espetacular, tão maravilhoso, Senhor. Assim nós te rogamos que o Teu Espírito possa estar agindo nos nossos corações, falando a cada um de nós, e essas verdades que vamos verificar na Tua Palavra aqui possam refletir em um maior amor, maior fidelidade, maior alegria no nosso coração também. Em nome de Jesus te suplicamos essas coisas e te agradecemos por tudo. Amém. Então, eu não sei se vocês perceberam, aqui tem até uma redundância, né? Ele nos abençoou com bênçãos. Abençoou com bênção. Olha, ninguém abençoa ninguém com maldição, né? Mas por que é redundante? Porque aqui são duas palavras diferentes, mas que vão dar ênfase
E quando a palavra de Deus dá ênfase a algum aspecto, algum assunto, é porque isso é importante. Você sabe que quando Jesus queria evidenciar algum ensino, em especial, ele usava uma expressão, como é? Traduzindo, é, em verdade, ou na verdade, vos digo. Quando Jesus diz isso, você sabe que lá vem coisa muito importante. Um prenúncio. No original, amém, amém. Né? Verdade, de verdade. Bom, mas aqui então nós vemos um outro tipo de redundância. Paulo começa louvando a Deus por isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Isso demonstra gratidão. Gratidão pelo que ele faz por nós. Mas será que nós enxergamos isso? É por isso que Paulo começa exaltando Deus, louvando a Deus. Porque ele fala daquilo que ele via na vida dele e que procura fazer com que nós vejamos também. Bendito o nosso Deus, o nosso Pai, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais. Irmãos, nós temos uma tendência a olhar as coisas materiais como bênçãos, né? Ah, consegui um emprego novo. Ah, é bênção de Deus. Consegui um emprego melhor. É lógico que a gente quer, né? Mas bênção material pode ser bom. Se realmente vem de Deus, é bênção. Né? Pode ser que não venha de Deus, você sabe, né? Tem coisa aparentemente boa que não vem de Deus. Vem do diabo. E quando vem do diabo, é bênção? É cilada. É cilada para a gente cair. Então precisamos tomar cuidado. Mas, é lógico, Deus nos abençoa também com bênçãos materiais. Mas não é disso que Paulo vai falar. E não é esse o nosso assunto aqui. Mas as bênçãos materiais são aquelas visíveis. Eu vejo, às vezes, assim, nós, pecadores, né? Perdoa a expressão, nós somos uma porcaria mesmo. A gente pede as coisas a Deus, muitas vezes Deus dá, e parece que tem hora que a gente não está satisfeito o suficiente, né? A gente pede um emprego, Deus dá. O jovem pede a Deus para casar com uma moça, a moça pede para casar com um rapaz, casa e depois parece que não está contente. Espera ter um filho, tem o filho e parece que não está contente, reclama. Então a gente está sempre, parece que esquecendo. Nós pedimos aquilo. Em aconselhamento de casais, às vezes eu sou obrigado a usar aquela questão, né? Começa a queixa de um para com o outro. Não desista, conserte. Porque quando você casou, ninguém pôs uma arma na sua cabeça para você casar. Você casou porque quis, não foi? Talvez você tenha até pedido a Deus, orado, Senhor, me dá esse casamento. Então, não reclame. Trabalha para edificar o seu lar. E seja grato por todas as bênçãos materiais que Deus te dá. Mas as maiores bênçãos que nós temos, na verdade, são as bênçãos espirituais. Porque elas diferem das bênçãos materiais. Emprego passa, bens passam, né? Roupa, carro, casa, tudo aqui passa. Até casamento passa. Né? Não estou falando de divórcio, estou falando... Jesus alertou, né? No reino de Deus, né? Ninguém casa, nem se dá em casamento. Então, esquece aquele negócio, você vai ser
minha esposa eternamente. Na eternidade nós vamos ser todos iguais, não tem casamento, não tem distinção. A situação é diferente. Jesus respondeu isso quando ele foi questionado a respeito daquela mulher que teria se casado com vários, de quem ela seria mulher no reino de Deus, né? Aqueles saduceus que queriam testar ele com relação à ressurreição e caíram do cavalo. Mas não é nosso assunto aqui hoje, tá? A gente vai falar daquelas bênçãos que duram, bênçãos eternas. E no versículo 4 ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele fala aqui de uma escolha de Deus, de uma eleição, ou seja, ele nos escolheu para sermos alvos dessas bênçãos. Paulo está dizendo que Deus nos abençoou, dando a nós propositadamente essas coisas, desde a eternidade, desde a fundação, antes da fundação do mundo, melhor dizendo, visando nossa santificação, sempre nos trazendo para dentro da sua vontade. Mas essas bênçãos espirituais, ele começa a falar delas, por assim dizer, no versículo 5. Porque ele diz aqui, nos predestinou, né, a esses que ele escolheu, chamou, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A posição bendita do crente começa por aqui, irmãos. Nós somos predestinados para filhos de adoção. Você percebe como é um privilégio ser adotado na família de Deus? Você ser feito agora um filho de Deus? É uma posição bendita que nós temos. A contar do que essa realidade se opõe. Porque Jesus colocou assim: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou, usando uma outra expressão, você é filho da ira. Mas agora nós deixamos aquele estado em que nós estávamos e somos feitos filhos de Deus por Jesus Cristo. Não é só livrar do inferno. É bom a gente, de vez em quando eu reforço isso. Acho que vocês já ouviram dizer isso. Mas é importante a gente lembrar que a graça de Deus, ela vai além, muito além de simplesmente livrar a gente do inferno, da condenação. Isso já é fantástico. Nós sermos perdoados e livres da condenação. Mas a graça de Deus nos leva a muito além disso. Nós somos resgatados por Deus e não somos colocados assim como um nada. Bom, fiquem aí, miseráveis. Mas nós somos colocados agora numa posição de honra. Posição de filho, é uma posição honrosa. Sermos feitos filhos dele. Ser filho de alguém importante, né? Tem muita gente que almeja, gostaria de ser filho de alguém importante, alguém rico, alguém poderoso. As pessoas almejam essas coisas. Nós somos feitos filhos do onipotente Deus, do mais poderoso, o mais rico. Porque ele é Senhor de todas as coisas. Senhor, Criador de todas as coisas. Nós temos uma posição maravilhosa como filhos dele.
Isso por meio de Jesus Cristo. E Deus nos atraiu para Ele, para nos dar isso. No versículo 7, ainda falando sobre Jesus, ele diz no versículo anterior que ele nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, isso tem a ver com aquilo que a gente estudou hoje pela manhã, a justiça de Deus, a justificação. Deus é justo e justificador de todo aquele que crê. Quando ele nos justifica, ele nos faz agradáveis a ele. No nosso estado natural de pecado, nós somos desagradáveis a Deus, mas ele nos faz agradáveis a ele por meio de Jesus. O amado aqui é Jesus, o Filho amado. Certo? E somos feitos agradáveis a ele. Mas olha o versículo 7, que diz, em quem, ou seja, em Jesus, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse outro aspecto da nossa posição bendita, como filhos de Deus também, mas a questão da nossa redenção eterna. Nós temos a redenção. A posição do crente é de alguém eternamente remido das suas ofensas. Uma posição privilegiada de alguém que teve a sua paz com o Criador, com Deus, estabelecida de uma vez por todas. Como ensina o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos, é lógico que o crente não vai abusar disso. Nós estamos mortos para o pecado. Nós não vamos continuar pecando para que a graça abunde. Lembra disso, né? Romanos 6. Mas ele diz aqui que nós temos a redenção, nós fomos remidos das nossas ofensas, segundo as riquezas da graça de Deus. Essa posição bendita de alguém totalmente e definitivamente perdoado, justificado dos seus pecados, nós alcançamos por Cristo. Nós temos segurança, irmãos. Que posição. Uma coisa que a gente almeja muitas vezes na nossa vida é segurança, não é? Muita gente se preocupa assim com estabilidade, segurança financeira. Eu queria ter um pé de meia para eu ter a garantia de que na minha velhice eu vou poder viver tranquilão, né? Sem passar perrengue. Cuidado, hein? A Bíblia fala de um homem que pensou em fazer isso, lembra? Ele achou que estava tranquilo. Vou fazer galpões maiores para guardar meus suprimentos aqui, estou garantido para o resto da vida. Louco, esta noite te pediram a tua alma. Mas, na verdade, muita gente busca isso, né? Eu quero ter estabilidade, eu quero ter segurança. A gente quer sentir segurança, se sentir firme. Olha, se isso pode ser uma preocupação nossa nessa vida aqui que é passageira, esse é um assunto muito mais importante quando diz respeito ao aspecto eterno da nossa alma. Concordam comigo? É muito mais importante. Eu não estou falando de uma coisa passageira. E nós temos essa segurança. Olha que bênção. Nós temos essa segurança, essa estabilidade. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos firmados na... Nós estamos firmados na areia? Na rocha. Isso, nós estamos firmados na rocha. O que quer dizer quando a Bíblia usa essa expressão? Davi usa várias vezes isso nos Salmos, né? A rocha é lugar firme.
não tem problema de, o perigo de se desfazer debaixo dos nossos pés, não. Olha para isso, irmão, irmã. O que nós temos em Cristo. A gente sabe que não é por mérito nosso. Tem muitas pessoas enganadas, que elas pensam que são crentes, mas elas vivem não como crentes. Porque se você duvida, você não é crente. Quem duvida é duvidoso. O crente é aquele que crê, que confia. Ele tem certeza, ele tem convicção. O crente é aquele que confia em Cristo. Então, tem muitas pessoas que professam uma fé em Jesus, mas ele depende, ele acha que de alguma maneira ele ainda depende de si mesmo. Ou ele depende, né, pior ainda, de outros, sei lá, que vão rezar missas para ele, ou se ele mesmo, se ele perseverar até o fim. A confiança dele não está em Cristo. E o que a palavra de Deus nos assegura, nos mostra, é que nós temos essa posição bendita, eternamente salvos, eternamente justificados, remidos. Isso faz parte do todo. Filhos, remidos, perdoados eternamente. Não vamos perder essa filiação, não vamos perder essa redenção. São bênçãos espirituais, são bênçãos eternas vindas de Deus, são operadas por Deus, dadas por Deus. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, tem duas coisas aqui que chamam nossa atenção. Nessa nossa posição bendita que nós alcançamos em Cristo, nós somos feitos herança. Eu pergunto para vocês, herança de quem? O que é uma herança? Alguma coisa a gente vê comumente, né? Nossos pais construíram alguma coisa, tem uma casa, aí eles partem, né? Eles morrem e os bens deles ficam para nós como herança. Nós ganhamos aquilo. Né? Aquele bem é nossa herança. Passa a ser propriedade nossa. Certo? Mas aqui ele não está falando de coisas que vão ser nossa herança. Note isso. Ele diz que nós fomos feitos herança. Então que a situação é diferente. Mas herança de quem? De Deus. Herança é uma coisa que passa a ser propriedade sua. Se seus pais deixarem alguma coisa para você, aquilo passa a ser propriedade sua. A herança é propriedade. Então, quando ele diz aqui que nós somos feitos herança, nós somos agora propriedade de Deus. Mas por quê? Será que ser feito herança, propriedade de Deus, é algo ruim? O mundo às vezes pode achar, não, eu não quero ser de Deus, porque eu não quero dono. Mas alguém já disse, você vai servir alguém. Sempre você vai estar debaixo da autoridade de alguém. Ou você vai estar debaixo da autoridade do poder de Deus e do cuidado dele, ou você vai estar debaixo da autoridade do diabo.
Aliás, é nesse contexto que Jesus diz que aqueles eram filhos do diabo, não? Mas, olha, irmãos, nós somos feitos herança do Senhor para louvor da sua glória. Tá? A gente tem que juntar os dois versículos aqui. Nós fomos feitos herança. E nós fomos predestinados por Ele para isso, conforme o propósito dEle, segundo o conselho da vontade dEle mesmo, com o fim, qual é o propósito de Ele nos fazer propriedade dEle, herança dEle? Com o fim, ou propósito, de sermos para louvor da sua glória. Para que Ele seja honrado. Aqui nós podemos ter dois sentidos. Deus vai ser louvado por nós. Obrigado, Senhor, por me fazer possessão sua. Por eu ser teu agora. Por o Senhor ter me comprado, ter me adquirido. Mas também os perdidos vão enxergar, talvez com inveja da gente, a misericórdia de Deus, porque eles vão ver que nós não éramos melhores do que eles, mas Deus quis nos fazer dele e nos fez. E o que Deus pode fazer? E eles têm que se render à vontade de Deus, enxergar fulano, ciclano são de Deus e eu não. Ser feito herança do Senhor é uma posição bendita. E nós servimos de motivo para que Deus seja exaltado. Ele tem o poder de salvar, de perdoar. Deus tem o poder de condenar todo o mundo. E Ele poderia condenar todos nós. Mas Ele é louvado porque Ele tem também o poder de perdoar de maneira justa. Ele tem o poder de adquirir perdidos como nós fomos. E Ele deve ser louvado por isso, por nós. E todo aquele que vir um dia reconhecer o que Deus fez, vai exaltar o feito dele. No capítulo 2, versículo 4. Aqui nós estamos chegando perto daquele trecho mais conhecido, né? Mas nós não vamos ver o versículo 8 e 9, não. Nós vamos ler o versículo 4 até 7. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha, então isso tem um pouco a ver com o aspecto anterior que a gente viu, né? Nós sermos feitos herança de Deus. Ser herança de Deus é uma posição bendita. Mas aqui no versículo 7, depois de falar sobre a nossa redenção, fala como Deus operou isso. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Ele reverteu essa situação pela sua graça. Pela sua graça Ele nos salvou, e Ele nos ressuscitou, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares celestiais em Cristo Jesus? É um lugar de honra, uma posição de honra. A posição bendita do crente passa por isso. Nós somos colocados numa posição de honra para mostrar nos séculos vindouros. Olha, isso vai perdurar.
Aliás, vai ficar mais visível ao longo dos tempos. Hoje alguém pode ver, talvez pelo nosso testemunho, pela nossa alegria de servir a Deus, talvez alguém possa ver o quanto é gratificante ser de Deus, ser salvo por Cristo. Talvez alguém possa ver em nós bênçãos que nós alcançamos aqui, mas quando nós partirmos dessa vida aqui e nós estivermos com Cristo no seio de Abraão, isso vai ficar ainda mais evidente. E nos séculos vindouros, ou seja, nos tempos futuros, ele está falando aqui, séculos vindouros não são conjuntos de 100 anos. Século quer dizer outras eras, outro tempo. Então ele está falando aqui até, sei lá, do milênio e do reinado de Cristo. É uma maneira de expressar a eternidade. Ao longo do tempo, da eternidade, nós que estamos colocados num lugar de honra, esses lugares celestiais em Cristo Jesus, nós vamos mostrar, ou por meio de nós, Deus vai mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. As consequências da obra de Deus na vida de pecadores, o que ele pode fazer. Nós vamos evidenciar, irmãos, por toda a eternidade, o poder de Deus. Nós vamos ser a prova, nós somos feitos isso, a prova do poder de Deus, do amor, da misericórdia, da graça dele. Isso vai ser perpetuado por toda a eternidade, vai estar lá. Você vai estar lá com Cristo. Espero que esteja. E você vai estar lá não por um dia, um ano, uma década, um século. Você vai estar lá para todo sempre. E por que você vai estar lá? Porque você foi bom? Não. Você vai estar lá porque Deus, na sua benignidade, te colocou nessa condição de honra. Em Cristo. Será que essa posição é bendita? Ele nos coloca em posição de honra como frutos eternos da sua benignidade. Por último, irmãos, capítulo 3. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela igreja, quem é a igreja? Bom, a igreja é composta de pessoas. Ele fala aqui da igreja de uma maneira genérica. Mas nós sabemos que a igreja, ela é representada, ela como uma entidade de Deus, ela é representada por igrejas locais. Ou seja, grupos de pessoas. O que é uma igreja? São grupos de pessoas salvas por Jesus Cristo. E que ali estão reunidas, estão formalmente unidas com o propósito de louvar e servir a Deus. E ele diz que a igreja agora é colocada no mundo, ou seja, nós
somos colocados no mundo como igreja, somos colocados na igreja de Deus para manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Tem comentaristas que unem as duas coisas, principados e potestades nos céus, como se nós só fôssemos manifestar essa multiforme sabedoria de Deus a entidades espirituais, aos anjos, aos demônios. Mas eu entendo que a interpretação correta seja distinguir aqui. Quando ele fala de principados, ele está falando dos poderes aqui na terra, e aí sim as potestades nos céus. Ele está falando de entidades espirituais. Porque é manifesto aos anjos. E é manifesto ao mundo também. O papel da igreja, o trabalho da igreja, de manifestar essa sabedoria de Deus. Que é loucura para o homem, né? A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Essa palavrinha aqui, multiforme, o sentido original dela é de várias direções, de várias cores, tá? É alguma coisa. A palavra grega usada aqui é para definir, determinar uma coisa que seja de muitas maneiras, que se manifeste de muitas maneiras, em muitas cores, em muitas direções. E, na verdade, nós vemos a sabedoria de Deus não como uma coisa simples. Aliás, a sabedoria de Deus é tão ampla que nós somos limitados em conhecer a sabedoria de Deus. Mas aquilo que nos é dado, como igreja, nós temos essa posição bendita e honrosa de sermos agentes propagadores dela. Quando nós estamos reunidos, louvando a Deus, pregando a palavra dele, está sendo manifesta essa multiforme, uma pequena porção da multiforme sabedoria de Deus. E ao longo da nossa jornada aqui, nós temos esse privilégio. É bom você representar alguém importante, você ter uma responsabilidade de apresentar alguma coisa importante, a gente se sente honrado, né? Se, por exemplo, a empresa que você trabalha te der a função aí de, sei lá, apresentar em algum lugar, representar ela, apresentar a empresa, o que ela faz, você vai estar lá representando ela, manifestando, olha, a empresa que eu trabalho, ela é isso, ela tem esse programa, aquilo, e, né, ela produz isso e aquilo, ela emprega não sei quantas pessoas, olha que legal, você vai estar lá manifestando, né, aquilo que a sua empresa faz, uma posição de honra. Mas, irmãos, nós somos colocados no mundo para manifestar as coisas que Deus faz, que são muito mais ricas. A multiforme sabedoria de Deus, aquilo que é tão complexo até para nós, mas imagine para o mundo. Paulo fala aqui mesmo em Efésios, ele usa a expressão de mistério. Ele diz, a mim foi revelado os mistérios, e é uma parte em que ele fala desse privilégio aqui, particularmente dele, por isso eu não peguei esse versículo, né? Porque ele emprega ali a ele, mas na verdade nós somos feitos assim.
detentores dos mistérios de Deus. Não que a gente seja importante porque nós somos exclusivos, nós somos especiais no sentido de sermos melhores que os outros, porque só nós, pela nossa capacidade, adquirimos isso. Não, isso é coisa de seita, né? Mas sim, nós somos abençoados em Deus por Ele nos fazer conhecer as suas verdades. E nós podemos manifestar isso ao mundo. É uma posição bendita que o crente tem. E se nós não fizermos isso, nós estamos falhando com o nosso papel como igreja. Isso é um privilégio que nós temos para hoje e para a eternidade. Mas nós temos que entender. Esse papel é preponderante para a igreja hoje. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida pelo mundo, pelos principados. Que as potestades nos céus possam testemunhar disso, que eles possam ver também isso em nós. Então nós temos uma posição bendita, sim, assegurados na nossa salvação, na nossa filiação, assentados nos lugares celestiais. Nós somos colocados numa condição especial por Deus. Tudo pela benignidade dele. A gente tem que destacar isso. Tudo pela benignidade de Deus, pela bondade dele. E o que faz ainda mais especial essa nossa condição. Muitas vezes nós, irmãos, não estamos enxergando essa condição privilegiada, abençoada, bendita que Deus concedeu para nós. É onde o crente se vê, muitas vezes, como qualquer outra pessoa. Olha, todo mundo sofre, né? Nós vamos passar por doenças, nós vamos passar por coisas que o mundo passa também. Mas o crente é diferente. O crente é diferente na alegria, o crente é diferente na tristeza. Porque ele tem uma condição diferente. Nós sentimos quando um irmão, um familiar, mas especialmente quando um irmão nosso parte, né? A gente sente a dor da separação. Mas nós temos um conforto, não é verdade? Nós temos um profundo conforto, porque nós sabemos que aquilo é por um tempo. E nós sabemos também que aquela pessoa partiu, né? Pelo menos a gente presume, pelo testemunho dela, que ela partiu dessa vida e está com Cristo, o que é, como diz Paulo, muito melhor. O ímpio não tem esse conforto. E assim, eu estou dando isso como exemplo, mas na verdade, quando a gente enxerga a nossa posição bendita em Cristo, nós vamos ver que a nossa resposta às coisas dessa vida aqui são muito diferentes. E todas essas coisas refletem não só por essa vida, mas refletem para a eternidade. Eternamente nós vamos ser para a glória dele. Você quer ser para a glória de Deus? Para louvor da sua glória? É para isso que nós somos chamados. Isso é um privilégio para a gente. Que Deus nos abençoe e nos faça enxergar, irmãos, essa condição. A gente viu aqui um pouquinho disso numa carta, mas isso está expresso, espalhado em toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Vamos lá.